hoje vamos falar mais específico sobre o curió, pessoal. Vamos falar sobre encarte de curió. A gente sabe que o curió, ele canta dentro de uma frequência, tá? Que é medida em hertz. Ele canta dentro de uma frequência entre 2.000 e 4.200 hertz, tá? O nosso ouvido humano, para vocês terem uma noção, ele alcança de 20 Hz a 20.000 Hz, certo? Mas a frequência da cantoria do curió, entre agudo e grave, fica nessa variação, certo? Em Hz, de 2.000 a 4.200 Hz. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que os alto-falantes e os equipamentos que vocês têm que utilizar, o curió vai absorver o que tiver dentro dessa frequência. Às vezes o pessoal se preocupa muito com potência, com alguma situação em específico em relação a isso, e nem é tão relevante assim, certo? É relevante que esse alto-falante que tem dado o maior resultado no encarte de curió, que ele tem a impedância de 8 ohms, certo? Anota aí, sempre que você for pegar um alto-falante para tocar para um curió, verifica se a impedância dele é 8 ohms. Quanto à potência, pessoal, esse alto-falante, quanto mais limpo for essa pronúncia da frequência, né? Quanto ele mais tiver os seus graves e agudos mais explícitos, melhor ele vai ser, tá? Por isso que a gente citou essa questão da frequência. Porque às vezes o pessoal fala assim, porque isso eu já ouvi muito no bicudo, no canário também. Vamos colocar um tweeter para o curió. Porém, o que acontece? Quando você coloca um tweeter para um curió, ele emite muito mais os sons agudos com uma frequência muito alta, que ultrapassa a frequência ideal para o curió, fazendo com que o curió torne a sua interpretação um pouco mais aguda, certo? Deixando de ficar um canto mais suave, mais proporcional, mais equilibrado, certo? Então são alto-falantes, existem de potências diversas, eu já usei de diversas potências, de meio watts, 1 watts, 3 watts, 15 watts, 25 watts, mas eu entendi que quanto mais esse som do alto-falante for explícito, né, sem chiado, sem uma distorção do som original, melhor, tá? Uma outra coisa que eu já falei para vocês é que esse alto-falante deve se posicionar na peça, no ambiente onde está o curió, tá? Para que ele receba essa informação de forma mais próxima e, de preferência, que esse alto-falante fique posicionado no chão. Por quê? Porque assim o som vai se propagar, e a tendência do som é de se propagar de baixo para cima, e ele vai se propagar em todos os cantos daquele ambiente e assim de uma forma mais homogênea para o curió ouvir, tá? Dentro daquele ambiente. Então, essa é uma dica que é importante vocês tomarem atenção, certo? Aparelho. O aparelho não modifica muito no sentido da qualidade que ele vai colocar o som. O alto-falante é muito mais importante. Outra dica, pessoal, é sempre que vocês forem adquirir um pardo, um filhote que está em aprendizado de canto, verifique com o criador, com o proprietário, qual é o alto-falante que ele está usando. Se você não tiver possibilidade de conseguir esse alto-falante, peça para que ele mande junto com o pássaro esse alto-falante, tá? Ou para que ele compre para você e mande junto. É tão importante quanto o CD, tá? Ou seja, o canto editado ou o selo específico que esse pássaro ouviu desde filhote. Se você não fizer isso e você colocar um outro CD, uma outra edição, por mais que seja, o meu curió escuta o selo ouro, aprendeu no berço selo ouro, mas existe uma infinidade de edição de selo ouro, certo? Normalmente nunca é o original, aquele lá do Ana Dias que o pessoal vende na internet aí, que é o original CD. Normalmente o criador já tem já fez algumas modificações, já fez algumas edições ali naquele arquivo, naquele canto, e o filhote escutou essa edição, e aí se você trocar e modificar isso aí, você vai ter dificuldade, porque o filhote vai se perder no mestre dele, certo?
Como a gente falou também nos assuntos anteriores, entre colocar um curió ao vivo e entre colocar o CD para o filhote, a gente já colocou para vocês que o CD é muito mais proveitoso porque ele não erra. Porém, claro que vai ser sempre mais fácil para o filhote aprender com o canto original, se tiver um mestre, né? Porém, esse mestre durante o dia ele não canta igual. Ele modifica a forma de cantar, ele brinca, ele também perde algumas notas, ele faz algumas coisas que para um filhote não é bom ouvir, certo? Então, pessoal, sempre cuidem, anotem isso aí. Nunca troquem o alto-falante, nunca troquem um CD de orientação. Pegue, quando adquirir esse filhote, esse curió, pegue com o criador, com a pessoa que lhe passou. Essas informações são mais importantes que qualquer outra coisa, certo? Pegue todas as dicas de como que ele estava, em que tipo de ambiente ele estava, qual era a situação, para que você consiga repetir o máximo de proximidade no seu ambiente, certo?